Boa tarde, estamos aqui começando o nosso 14º Drops de Economia e Finanças do Grupo Denários. E o tema de hoje é reforma da Previdência de novo. Vamos voltar ao primeiro tema dos nossos Drops, né? Só que agora a gente vai especificar em um dos pontos da reforma da Previdência, que gerou um pouquinho de polêmica aí nas últimas semanas, que era um ponto que era prevista na proposta original enviada pelo ministro da Economia, né? Que é a mudança do esquema de previdência, de repartição, que é o esquema atual brasileiro, para o esquema de capitalização, né? Aí a Câmara foi lá, né, na comissão especial e retirou esse ponto da reforma da Previdência. A Câmara dos Deputados, então, pelo menos na sua comissão especial, não quer que haja a mudança do esquema de repartição para o de capitalização, pelo menos por enquanto, né? Então, se for acontecer, vai ser numa próxima discussão que vai exigir todo esse trâmite novamente, votação, né, maioria absoluta, aquelas coisas todas. Então, a gente vai discutir, primeiro a gente vai explicar qual que é a diferença entre repartição e capitalização, e depois a gente discute aí os possíveis benefícios e vantagens e desvantagens de cada um dos tipos. Então, é isso aí, né, Vitor, André? Vamos lá começar o nosso 14º de Drops de Economia e Finanças. Bom, gente, boa tarde a todos, boa tarde, Moisés, André. Eu vou pedir licença para os meus amigos que estão aqui presencial e vou me dirigir aos nossos amigos que estão nos assistindo, que eu acho que é importante o seguinte: na nossa primeira apresentação sobre reforma da Previdência, a gente já discutiu a importância de realizá-la, né? E eu acho que é importante a gente reforçar, antes da gente começar a explicar os parâmetros e tudo mais, a gente reforçar o seguinte. Bom, eu vou tentar ser bastante didático e breve aqui. É o seguinte: todo mundo está comentando sobre ajuste fiscal e equilíbrio fiscal. O que é esse fiscal e o que é esse tal de ajuste? Então é o seguinte, toda vez, assim, genericamente, só para a gente conseguir estabelecer o nosso dicionário aqui, toda vez que a gente falar em fiscal, você vai entender como gasto do governo. O governo indo lá e realizando algum gasto. Tudo bem? Isso é fiscal. Ajuste fiscal, o equilíbrio fiscal, justamente significa que o governo recebe receitas, a fonte são os tributos, e o governo realiza gastos. Paga servidores públicos, paga a previdência e tem outros gastos, investimentos, etc. Ter o equilíbrio fiscal, ou fazer o ajuste fiscal, quando você não tem o equilíbrio, significa você equalizar o que você está arrecadando com o que você está efetivamente gastando. Então, a quantidade de dinheiro que o governo arrecada, se os gastos estiverem equilibrados, tem que ser igual ou inferior ao que ele gasta, certo? Bom, o que está acontecendo é que, se a gente for olhar as contas públicas, os gastos eles estão aumentando ao longo do tempo, e esse aumento de gastos ele tem grande influência dos gastos previdenciários. A população está envelhecendo, a população fica mais tempo recebendo as pensões, e, ao mesmo tempo que ela vai envelhecendo, menos gente está trabalhando, e, portanto, menos gente está contribuindo para a Previdência. Então, o primeiro ponto é isso, você entender o que é ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal é o grande argumento da reforma da Previdência. Nós temos que fazer um ajuste fiscal. Depois a gente vai comentar qual que é a importância de se fazer esse ajuste fiscal. Mas primeiro você tem que entender o que é, e é isso que eu estou tentando fazer. E o segundo ponto o que é déficit? Déficit fiscal é quando você gasta mais do que você arrecada. Bom, tudo bem, sabemos o que é déficit, o que é ajuste, o que é equilíbrio fiscal. Muito bem, com base nisso, qual é o nosso cenário atual? Nosso cenário atual é de sucessivos déficits por conta de gastos altos, e esses gastos eles possuem grande influência de pensões. Para você ter uma ideia, vamos ter uma ideia de valores. Pega um 8zinho e depois desse 8zinho você coloca 9, 10, 11 zeros. Você vai chegar a 800 bilhões, foi o que o governo gastou com pensões no ano de 2018. Mais ou menos de um décimo disso o governo gastou com educação. Para você ter uma ideia da importância da Previdência para as contas públicas, certo? Então, o primeiro ponto é isso.
Uma vez justificado isso, eu acho que a gente tem que explicar como que funciona o nosso regime de previdência, ou seja, o que é repartição e o que é capitalização, certo? Bom, boa tarde, André. Desculpa a licença aí para a gente começar. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Drops. Esse é um tema espinhoso que, infelizmente, ainda não tem nada fechado, né? Nós estamos com todas as discussões abertas e nós, hoje, especificamente, vamos tratar de dois conceitos relacionados à Previdência que estão em discussão. Então, é basicamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer ainda com a reforma da Previdência. O que a gente sabe precisamos fazer para evitar problemas, como o Vitor diz, fiscal e de arrecadação, né? Porque nossa arrecadação, boa parte, está sendo direcionada para pagar contas com a Previdência. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nosso objetivo hoje é esse, é falar sobre esse conceito de capitalização, regime de capitalização e também de regime de repartição. Mas, antes disso, falando dessas duas coisas, nós temos uma enquete que está lá no Facebook que trata sobre risco e retorno. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos tratar de hoje, de capitalização, e tem tudo a ver com repartição também. Então, se você está nos acompanhando aí ao vivo, diga lá se você sabe qual que é a diferença ou qual que é a relação entre risco e retorno. Acompanhe lá. E, enquanto isso, nós vamos tratando desses dois conceitos. Repartição e capitalização. Então, vou chamar o Moisés nessa brincadeira aqui, né, dessa previdência, porque hoje, essencialmente, Moisés, nós temos um regime de repartição, não é isso? Perfeito, André. Então, hoje no Brasil está vigente o esquema de repartição para a Previdência, né, a Previdência pública, né, que a gente conhece, organizada pelo governo federal. E como funciona o esquema de repartição, né? O esquema de repartição ele é simplesmente o repasse, né? O que quem está contribuindo hoje, né, envia de dinheiro para o governo, ou seja, aquele trabalhador que está na ativa e ele recolhe uma parte do salário dele e coloca lá no pagamento da guia do INSS, né? E em alguns casos o patrão também contribui, né? O patrão também recolhe um outro percentual, né? Então, tipicamente o trabalhador recolhe algo entre 8% e 11%, é o que é descontado do salário dele. E o patrão, quando contribui, é 20%. Por que o patrão, quando contribui? Né? Porque as regras fiscais brasileiras são complexas. Né? Todo mundo sempre ouve falar muito disso. E, de fato. Né? Então, se você é um microempresário individual, o seu esquema de contribuição para o INSS é um. Se você é uma empresa do Simples, o esquema é outro. E se você é uma empresa, né, lucro real ou lucro presumido, o esquema é outro. Né? Então, dependendo de como que é a regra contábil da sua empresa, é um tipo. Né? E o percentual que é descontado do trabalhador geralmente tem a ver ali com o salário que ele recebe. Né? Então, os que ganham menos contribuem com 8%, os que ganham mais com 11%. Ou seja... Só para chamar sobre um teto, né? Isso, sobre o teto. Um teto de regime, só para chamar a atenção. Perfeito, bem colocado, André. Esqueci desse detalhe, né? Então, se você ganha acima do teto, esse acima não incide, né, esse imposto. Essa arrecadação, né, do INSS. Então, esse dinheiro que o INSS arrecada, ele pega e, no mesmo momento, né, praticamente no mesmo período, ele repassa para quem está aposentado. E a gente chama de repartição. Né? Então, é aquele trabalhador que está na ativa, que a gente fala que é o jovem, né, o contribuinte, manda o dinheiro para o INSS repassa esse dinheiro para o aposentado, pensionista e os demais beneficiários do sistema previdenciário brasileiro. Né? Então, esse é o esquema de repartição. O esquema de capitalização, ele funciona de uma forma diferente. Né? Então, nesse esquema, o trabalhador vai montando o que a gente chama aí de uma poupança, né? Ele vai formando um capital, né? Ele vai formando uma poupança que ele vai recolhendo, da mesma forma que é recolhido o esquema de repartição, só que ele vai recolhendo e esse dinheiro vai ficando guardado. Ele não é direcionado para outra pessoa que já está aposentada, ele vai ficando guardado. Né? E aí alguém vai administrar esse dinheiro para ele. E aí, quando eu falo administrar, é algo muito parecido com o que a gente costuma ver aqui no Brasil e chamar de previdência privada. Geralmente é um fundo de pensão. Né? E aí esse fundo de pensão
vai recebendo, todo mês vem um pouquinho do salário dele ali para a conta dele, e ela investe esse dinheiro. Pode investir em ativos com risco, ativos sem risco, né? Pode comprar títulos da dívida do governo, pode comprar ações de uma empresa, pode investir em ativos reais, comprar imóveis, comprar empresas de fato, né? Então pode fazer diversos tipos de investimento e aí vai conseguir um retorno, né? E aí a gente vai falar depois um pouquinho, né? Geralmente aqueles fundos de previdência que admitem um pouco mais de risco, né? Investem em ativos um pouco mais arriscados, podem vislumbrar, né? Um retorno um pouco maior. Então a gente tem essa outra situação. Depois, quando a pessoa ficou lá 20, 30 anos acumulando a poupancinha dele, né? E alguém administrando esse dinheiro para ele, quando ele aposenta, ele se beneficia de todo aquele dinheiro que ele guardou e que rendeu alguns juros, ele vai sacando aos poucos e aquilo vira a aposentadoria dele, né? Então a gente chama que isso daí é o esquema de capitalização. E o nosso ministro da Economia defende muito a migração do atual sistema brasileiro para a capitalização, muito embora na proposta que ele enviou para o Congresso, ele não tenha colocado muitos detalhes, praticamente nenhum detalhe de como seria essa migração. Porque a gente sabe que aí, mundo afora, a gente tem experiências mais exitosas e menos exitosas desse tipo de migração, a depender de como a migração é feita e como é configurado o esquema de capitalização. E é sobre isso que a gente vai começar a falar, né, Vitor? Bom, exatamente. Eu acho que você tocou num ponto, o Moisés, que é importante a gente ressaltar, que é o seguinte: existe uma experiência internacional de previdência social, de seguridade social. Então, o problema de repartição não é um problema de repartição do Brasil. O problema de repartição é um problema de repartição que ocorre na maior parte dos países, inclusive da América Latina. A gente tende a pensar que é na Europa, porque a população lá já envelheceu, mas a população na América Latina também envelhece, com um agravo, porque a gente envelheceu antes da gente ficar rico, né? Ou seja, antes da gente... O que é pior ainda, né? Você envelheceu pobre. As nossas contas já estão deficitárias antes da gente envelhecer. Exatamente. Então, o que acontece? Antes de envelhecer ainda mais, né? A gente inverter a pirâmide. A gente já está com o que a gente chama de bônus demográfico, né? A gente já está vivenciando bônus demográfico. A população brasileira idosa não é nem perto do tamanho da população idosa europeia, por exemplo. Exatamente. Europa, muitos países estão aí com mais de 20% da população com mais de 65 anos. O Brasil está ali beirando os 10%. Exatamente. A gente já tem um bônus aqui. E já estamos mal das pernas. Exatamente. Eu vou fazer 2 comentários rápidos e depois vou cantar a bola para o especialista em educação financeira aqui. Os 2 comentários, que é o embaixador. Os 2 comentários são o seguinte. Primeiro, que eu acho importante ressaltar, é por que se a gente migrar da repartição para a capitalização, por que isso vai solucionar o problema? Esse é um ponto importante. O que ocorre, gente? Ocorre o seguinte: hoje, a responsabilidade pela Previdência ela é do governo. Uma vez que nós temos tetos de pagamento de acordo com as contribuições, e uma vez que o cara se aposenta, a gente vai ter que pagar. O governo, a gente de certa forma, né? Mas o setor institucional, o governo vai ter que pagar, independentemente de ter gente trabalhando ou não, e, portanto, da gente estar arrecadando o suficiente ou não. Portanto, é por esse fato que, à medida que a gente arrecada menos das pessoas que estão trabalhando, porque a população está envelhecendo, mas não só por isso, também tem a questão da pejotização, né? Ou seja, tem os terceirização, por exemplo. Então, independentemente da gente estar arrecadando o suficiente, as pessoas, o governo, aliás, ele tem que pagar as pessoas. Porque quem contribuiu não quer saber se tem gente trabalhando ou não. Quem contribuiu e aposentou quer receber a sua pensão porque é de direito. Bom, muito bem. Agora, quando a gente migra para a capitalização, a situação inverte. Por quê? Porque a gente tira das costas essa questão de desvinculação de arrecadação com pagamento. Por quê? Porque o indivíduo ele só vai receber a pensão caso, como as contas são individuais, ele só vai receber os pagamentos caso
ele efetivamente trabalhe, consiga realizar essa poupança e, quando vier aposentar, ter dinheiro ali acumulado na conta individual dele para ele receber os pagamentos. E isso apavora a população brasileira. E isso apavora a população brasileira, em parte com razão. Por quê? Porque quando a gente olha a população brasileira, aí é que eu vou cantar a bola para o André vir comentar sobre isso em breve, é o seguinte, quando a gente fala da população brasileira, pouquíssima proporção da população brasileira tem renda suficiente para conseguir montar essa poupança. As pessoas já estão ali comprimidas na renda. Então, realmente, é uma questão muito difícil. Mas existem alternativas à migração que devem ser colocadas e discutidas para que a gente garanta que a população de baixa renda não sofra com essa migração do regime de repartição para o regime de capitalização. É importante, a gente discutir uma coisa, que é o seguinte, uma frase que eu levo comigo, que é o seguinte, quando um médico erra, ele prejudica a vida de uma pessoa. Quando um economista erra, ele prejudica a vida de milhões de pessoas. Então, a questão é a seguinte, pessoal, o ajuste fiscal ele não é importante em si. O ajuste fiscal ele é importante para o governo ter dinheiro para realizar outros tipos de gastos, com educação, com saúde, com segurança. Hoje ele não gasta porque ele não tem dinheiro para isso. Perdão, e grande parte do dinheiro para isso está comprimido por conta da Previdência. Bom, então, o ajuste fiscal é importante para que a gente possa fazer com que a nossa arrecadação seja melhor gasta futuramente. Bom, antes de eu puxar a bola para o André, para ele falar um pouquinho sobre a importância da poupança e como que a população pode trabalhar a poupança, o outro ponto importante a gente ressaltar é o seguinte, como que a gente pode fazer essa migração assegurando a população de baixa renda ou alguns trabalhos específicos? Bom, primeiro, quando a gente migra da repartição para a capitalização, a gente também desvincula o que a gente chama de pensionistas, né, as pessoas que estão recebendo aposentadoria de segurança social, que são aquelas pessoas que não conseguiram trabalho, que são de baixíssima renda. Aquilo ali é seguridade social, é outra coisa. Por exemplo, isso não é, a gente separa, desvincula as coisas. Hoje está tudo no mesmo grande bolo. Hoje a gente desvincula algumas contas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a gente deve pensar uma migração em que não seja todos os estratos da população que migrem diretamente do regime de repartição para o regime de capitalização. O que significa isso? As pessoas de baixa renda realmente vão ter dificuldade de montar a poupança. Essas a gente pode pensar como continuar no regime de repartição. Enquanto que as pessoas de média e alta renda, hoje se discute algo em torno entre R$ 4.000 e R$ 5.500. Ou seja, abaixo de R$ 4.000 ou R$ 5.500, algum valor aí a ser estipulado entre isso, a pessoa continua no regime de repartição, continua como está. E as pessoas acima desse extrato de renda, elas migram da repartição para a capitalização, porque essas pessoas vão ter dinheiro suficiente, vão conseguir se organizar, para elas vão sentir menos o regime de capitalização, ou seja, elas preparando a própria poupança futura. Então, essa é uma discussão, pessoal, que a gente tem que realizar. Agora eu vou parar de falar um pouquinho, vou passar a bola agora para o André, para ele poder falar da importância. André, quando que a gente consegue fazer poupança? Por exemplo, a poupança de um indivíduo que tem 25 anos. O indivíduo de 25 anos que está começando a vida, que tem que comprar carro, casa, ele tem o mesmo nível de poupança que uma pessoa que tem 40 anos, mesmo se elas tiverem a mesma renda? Ou seja, idade muda a poupança? Poupança é só alguma coisa comportamental? Porque a discussão de previdência ela é também uma discussão sobre poupança e como que a gente vai pensar o nosso futuro. Bom, Vitor, você falou muito mesmo, hein? Tá louco, né, Moisés? Tá louco. Brincadeiras à parte, quando a gente fala de educação financeira, esse é um assunto que efetivamente nos preocupa muito. Por que nos preocupa? Porque nós, infelizmente, como população, cidadãos, nós não fomos preparados para juntar dinheiro. Principalmente o pessoal mais novo, mais novo que vive uma fase diferente de estabilidade econômica, onde o desejo de consumo é muito grande, e também o pessoal mais velho, que viveu um momento de inflação exorbitante, uma época em que a gente tinha que pegar todo o salário e correr para o supermercado para garantir a possibilidade de comer. Então,
esses fatores culturais influenciam e deixam a gente efetivamente perdido quando a gente fala de capitalização. Por quê? Porque nós não sabemos guardar dinheiro. Efetivamente, nós não temos essa condição de guardar dinheiro. E guardar dinheiro não é fácil, principalmente para nós que estamos em desenvolvimento. Por que em desenvolvimento? Porque sempre nós estamos querendo comprar algo que vai satisfazer aquela necessidade momentânea. Então, essa é uma característica muito importante. Então, falar de mudança de regime de capitalização, de repartição para a capitalização da Previdência, significa falar assim, população, a partir de agora, é cada um por si. E nós não queremos isso, nós não temos isso, porque sempre, desde que nos entendemos por gente, quem cuidava dessa parte do nosso futuro era o governo, por meio do INSS, por meio da Previdência Oficial, da Seguridade Social. Então, isso tudo a gente... então não preocupa, porque o governo vai assumir o meu problema se acontecer alguma coisa. E a discussão da agora para frente é a seguinte, não, olha, veja bem, você tem boa parte de responsabilidade nisso. Então, essa, Vitor e Moisés, eu acho que é a grande ponto de interrogação que nós, efetivamente, como cidadãos, não sabemos nos planejar para o que vai acontecer no futuro. E nós não estamos acostumados a pensar no futuro. Não é isso, Moisés? Perfeito, André. Você colocou pontos extremamente relevantes, né? E, de fato, a gente, meia hora, fica pouco tempo para a gente discutir um tema tão relevante, tão complexo quanto esse, né? Então, qualquer solução simplista, eu acho que deve fugir a discussão, né, e a imaginação das pessoas. Então, não tem solução simples. E eu particularmente gosto dos deputados terem tirado isso desse momento da nossa reforma, porque eu acho que isso é um assunto que precisa ser muito bem discutido. A capitalização tem pontos positivos? Tem pontos positivos, sim. Não há que se discutir. Por quê? Porque, como o Vitor bem colocou, na hora que você migra para o esquema de capitalização, você tira o risco da mudança sociodemográfica das costas do governo. Ou seja, a população está vivendo mais agora, olha, expectativa de vida aumentou, tem problema. Cada um vai receber o que poupou, né? O governo, as contas do governo não serão afetadas, né? Então vai gerar um grande volume de poupança na sociedade. O pessoal tem criticado muito o esquema do Chile, né, que teve as suas falhas, foi o primeiro país a migrar completamente para esse esquema, lá em 1981, mas esse sistema de capitalização foi o que garantiu boa parte do desenvolvimento e colocar o Chile hoje na posição de primeiro IDH da América do Sul. Né? Por quê? Porque tinha dinheiro para investir. Né? Sobrava poupança, né? Então tinha muita gente poupando, esse dinheiro era utilizado para as empresas pegarem capital a um juros mais baixo, ou seja, conseguiam financiamentos a uma taxa mais baixa e investiam. Né? Então, serve para disponibilizar capital também, né? Aumentar ali o mercado de capitais. Quando tem dinheiro sobrando, a taxa de juros cai, as pessoas tomam capital emprestado a um baixo custo, investem mais, desenvolve o país, ótimo. Essas vantagens existem, mas existem os cuidados que têm que ser tomados. O primeiro cuidado, como é que vai fazer a migração? Né? Isso é um ponto sensível. Então, eu vou de uma hora para outra falar assim, acabou repartição, agora todo mundo na capitalização. Não dá. Por quê? Porque aqueles que já contribuíram no passado na repartição não formaram a poupança, porque eles não estavam capitalizando, né? Eles estavam pagando quem estava aposentado, e agora eles vão aposentar. Quem que vai pagar essa conta? Vai ter que sair da conta do governo. Mais do que isso, eles contribuíram. Eles contribuíram, foi o que eu falei. Eles tiraram o dinheiro deles e agora? E eles... não, tudo bem, agora é capitalização. Tá, mas e o dinheiro que eu entreguei aí? Isso, ele não formou a minha poupança. Agora alguém vai ter que pagar a minha aposentadoria. E quem vai ser? O governo, as contas do governo. Então, custa caro. Essa migração é mais um gasto para o governo. Custa caro, não é barato. Não é barato. Tem que já está tentando diminuir gasto. Exatamente. Então, nesse momento, o mais sensato é isso mesmo. Faz a reforma no sistema atual, vê como ficam as contas, vê qual é a velocidade com que poderia fazer essa migração. Segundo ponto que a gente falou aqui também. Quem vai entrar no sistema de capitalização? A gente sabe, né, e uma das grandes críticas a vários países que migraram para a capitalização
é que muitas pessoas não conseguem, durante a sua vida, formar uma poupança suficiente para chegar na aposentadoria e aposentar ali com pelo menos 60%, 70%, 80% do que ela ganhava quando estava trabalhando. Né? E aí a pessoa chega lá e quando vê ela vai aposentar e o salário dela reduz a 10% do que ela ganhava, 20% do que ela ganhava. A pessoa fala, meu Deus, né? Como é que eu vou viver com tão pouco dinheiro? Por quê? Porque alguns países erram na taxa de contribuição. Então, o Chile, por exemplo, você paga 10% e é só o trabalhador que paga. O empresário não contribui, não dá contrapartida. Exatamente. O Chile, historicamente, ele começou sem as empresas também pagando, que é o que a gente chama de contribuição patronal. A contribuição patronal no Chile não existia, eles atualmente corrigiram. Hoje em dia ela é de 4%. Isso, mas não existia. Inicialmente não existia. Era 10% só do trabalhador. Né? Isso aí é recente, né? Agora, desse governo atual. Né? Então, e aí não funcionava. Você pensa, aquele trabalhador que ganha salário mínimo, 10% de um salário mínimo, e em muitos momentos as pessoas não estão empregadas. Elas ficam desempregadas, né? E ela chega lá na idade da aposentadoria ou fica no trabalho informal e aí não contribui nada. E aí não aumentou a poupança. Aí chega na hora de aposentar, vai sacar o dinheiro e vê, puxa, não vai dar nem para receber 50% do salário mínimo, né? Vai dar 50%. E aí, isso não dá para viver. Né? Então a gente vai precisar, sim, principalmente para a camada mais vulnerável da nossa sociedade, pensar num bom programa de assistência social, né? Não só seguridade, mas assistência mesmo. Né? E aí a gente fala, olha, essas pessoas precisam de ainda algum tipo de ajuda, e a gente separa. Então vai ter a previdência, que pode ser por capitalização para algumas pessoas, e ainda assim mantém um esquema de assistência social. Né? Então, garante, ninguém vai ganhar menos que um salário mínimo, né? Ou alguma coisa desse tipo. Estudar, ver como é que fazer as contas, ver o que cabe no orçamento da nossa União, né? E propor uma solução que não vá castigar, principalmente, pessoas que estão na informalidade, de baixa renda, que estão na informalidade, pessoal da agricultura, que muitas vezes está na subsistência, está na informalidade, né? Não está com tem lá o seu plantio e tal, mas não está formalizado. As mulheres que se afastam do mercado de trabalho por longos períodos após a gravidez, né, e o nascimento de filhos, elas contribuem durante um tempo e depois ficam um bom tempo, às vezes, fora. Produtores rurais. Exato, também. Produtores rurais. Então, toda essa população tem que ser pensada, porque, para elas, de fato, a capitalização é algo complexo, né? Porque vai capitalizar, vai formar uma poupancinha, mas na hora de retirar essa poupança vai estar pequena. Outro ponto relevante, quem vai administrar o dinheiro que vai ficar... Esse é um ponto-chave. É um ponto muito crítico, né? Primeiro, vai ter uma agência reguladora que vai regular quais serão as taxas de administração que esses fundos de previdência vão poder cobrar. Né? Vai ter uma empresa estatal para poder tentar gerar competição e baixar taxa de administração? Então, são questões relevantes que precisam ser discutidas com toda a população, tem que sair na mídia, tem que ter maioria absoluta no Congresso, sim, tem que ser discutido, participação popular. Né? Então, são vários temas que vão definir se vai ter sucesso ou não. Pode ter sucesso? Pode. Pode ser uma boa? Pode, se bem feito. Eu acho que alguns mitos no Brasil, eles prejudicam o debate. Então, um deles é que o Brasil é um país super rico e se não fosse a corrupção, todos os problemas estariam resolvidos. Bom, gente, eu tenho uma triste notícia, não é. E quando a gente fala de reforma de previdência, a gente está falando da gente. A gente tem uma população de baixa renda gigantesca e de muito baixa renda, de extrema pobreza, o que faz com que as pessoas que estão ali, como na classe média, elas já fazem parte da proporção dos mais ricos. E, portanto, a reforma da Previdência, ela atinge essas pessoas. Eu posso dar um exemplo muito simples. Os servidores federais, por exemplo, o Moisés, aqueles que entraram depois de 2013, eles já estão no regime de capitalização. Você pode optar por um, por outro, enfim. Então, nós já estamos na capitalização, ou seja, alguns setores institucionais, eles já migraram para um regime similar. Então, quando a gente está falando de previdência, a gente tem a tendência de achar que o rico é o outro. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho a tendência de achar que o rico é o André. Eu achando vivo. Mas,
dada a nossa desigualdade de renda e as questões que o André já levantou, que nós somos um país ainda em desenvolvimento, enfim, nós seremos, todos nós, você que nos ouve também, porque se você que nos ouve já tem acesso à internet, já tem acesso a computador, você também está participando dessa discussão, está sendo convidado, porque ela também vai influenciar na sua vida. Agora, talvez para fechar, André, tem lá uma enquete sobre risco e retorno, né? Como que as pessoas entendem risco e retorno. Como que a gente pode associar isso à gestão dos fundos num caso de regime de capitalização? O Vitor, você colocou interessante porque o que o Moisés também mencionou do gestor desses fundos, né? É um fundo de previdência, o pessoal vai usar no futuro, né? Então, para você aumentar o retorno que você vai ter, aumentar a quantia que você vai sacar no futuro, você precisa aumentar a renda hoje. E para aumentar a renda hoje, muitas vezes você tem que correr um risco maior. Correr o risco, você está associando a possibilidade também de não ter aquela renda no futuro. Porque você pode ganhar mais, como também pode perder alguma coisa. Então, são algumas coisas importantes para a gente levar em consideração. Esse é um ponto fundamental que o professor Moisés colocou. Quem vai gerenciar? Quais são os riscos que vão ser assumidos nesse processo de gestão para garantir o futuro? Veja, são muitas coisas que nós temos que discutir e muitas não têm resposta. Então, não adianta a gente ficar brigando um com o outro, o lado A, lado B, lado C, lado D. Não adianta isso. Nós precisamos procurar entender para ajudar a tomar uma decisão que seja melhor, como o Vitor disse, para o futuro da nação. Essa é uma característica importante. Tomar uma decisão melhor para o futuro da nação. E não adianta a gente falar que esse vai ser um assunto que vai resolver por si só. Ele não vai resolver. Como vocês escutaram o Moisés falando, o Vitor falando, nós vamos passar por um problema fiscal também. Ou seja, hoje, as nossas regras tributárias são muito complexas. Se a Previdência, que é um negócio relativamente simples, que incide efetivamente sobre incide um percentual sobre o salário que é guardado, né? Imagina os restos da questão tributária nossa, que tem várias hipóteses de incidência. Então, isso vai dificultar muito. Então, nós precisamos simplificar todo esse processo para que a população consiga entender efetivamente o que vai acontecer e o quanto ela efetivamente vai contribuir. Porque, fazendo um paralelo desse item, tem uma parte dos impostos das empresas, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai para problemas sociais também. Então, você fala assim, tem dívida, não consegue pagar. Mas nós temos algumas empresas que não conseguem pagar essa contribuição social. Então, são dívidas que vão acontecendo. Quando a gente simplifica o processo tributário, a gente melhora o processo de arrecadação. Então, essas são várias discussões que surgem. E vamos fechando o nosso Drops, né, Moisés? Perfeito, André. O André fechou tema vai longe. O André fechou com chave de ouro, lembrou que não se faz só reforma da Previdência, porque muitas vezes o subterfúgio de algumas pessoas vai via questão fiscal, né? Então ele fala assim, olha, agora o INSS está caro, aí eu vou virar MEI, né? Eu vou virar PJ simples e vou comprar tudo no nome da minha empresa, e aí eu não pago INSS, né? E aí eu fujo dessa discussão toda aí da Previdência, né? Não aposenta, mas aí ele faz o caixa próprio, ou depois chega lá e fala assim, olha só, agora não tem dinheiro, assistência social, vem aqui me bancar. Eu acho que a grande discussão é assim, o ajuste fiscal ele tem que ser realizado tanto da via do gasto, reforma da Previdência, quanto da via da arrecadação, que é essa maluquice tributária que a gente convive hoje. E que permite esses desvios, né? Então o André fechou muito bem falando assim, olha, falar só de reforma da Previdência, sem falar de reforma fiscal, você vai continuar na bagunça que está no Brasil, né? Então é um monte de gente que ganha lá em cima altíssimos salários que fala assim, olha, para o contratante dele, não me contrata CLT, não, me contrata como PJ, né? Que a gente joga essa contribuição do INSS lá para baixo e você me dá esses 20% aqui no meu contrato, né? E aí ele bota mais 20% no bolso dele, o sistema da Previdência de repartição fica quebrado, né? Porque ele seria, né, um dos que estariam contribuindo ali no teto, né? E aí ele sai, né, dessa. Então,
tem subterfúgios fiscais que precisam ser considerados também. Tem uma discussão ampla, a solução não é simples, a gente espera ter dado nossa gotinha de conhecimento aqui, de contribuição, para um assunto que, se for o caso, a gente volta a discutir, né? Tem muito para ser falado sobre esse tema, é um tema interessante, vai estar aí, já está aí nessa última semana na mídia, acho que vai continuar nas próximas semanas também, porque pode ser que lá no plenário eles voltem a questão da capitalização para dentro da reforma, né? Então ainda tem chão de discussão. Pano para manga ainda, né? Tem pano para manga. Então, pessoal, fecha aí, Vitão. Gente, eu já falei demais, então vou fechar. Muito obrigado por mais uma vez nos assistir. Estamos aí à disposição para tirar dúvidas. Entre em contato conosco pelos diversos canais, Facebook. Agora nós temos a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube e também tem um podcast. Então, estamos aí à disposição. Obrigado e até mais.